A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Luiz, da Igreja Território de Cristo, hoje com mais um tema: escândalo nas igrejas, igrejas ou sinagogas de Satanás. Então, meus amados irmãos, esse é mais um vídeo, mais um alerta para quem está nesse tipo de igreja, pensando que a igreja de Cristo nunca foi, nunca será. É uma igreja totalmente mundana, aonde o Espírito de Deus não habita. Muito cuidado. Então vou mostrar algumas coisas que vêm acontecendo no meio desses lugares, que as pessoas estão pensando que é a igreja de Jesus, e não é nada, só é uma fachada. Eles usam o nome de Deus, tá? O nome do Senhor Jesus Cristo, para enganar as pessoas. Então daqui a pouco eu vou estar colocando alguns versículos bíblicos que você não deve seguir nenhuma igreja assim, nem um líder que está corrompido. Depois eu deixarei alguns versículos mostrando que a Bíblia ordena sair de um local desse, de contaminação. E pastor, o que é que eu devo fazer depois que eu sair de um local desse contaminado, que se diz igreja de Cristo e não é? No final do vídeo estarei dando um conselho: o que fazer depois que eu saio de um local, de uma sinagoga de Satanás ou de uma igreja mundana, tá? Vamos agora aos fatos e às provas. Bola de neve, batismo no toboágua. Ou seja, a igreja Bola de Neve agora faz batismo no toboágua, ou seja, no tobogã. Segundo muitos, é uma inovação, né? Uma inovação vinda diretamente das profundezas do inferno. Primeiro, que o batismo em piscina em água parada já é um batismo nulo, não vale de nada. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso aí, tá? Batismo tem que ser feito em águas correntes, tá? Se for numa piscina de cachoeira que tenha águas correntes, sempre tem que ser feito em águas correntes, seja no mar, no rio, na cachoeira, mas tem que ser feito em água corrente. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Então vocês estão vendo aqui, meus amados, a profanação. Aí tem pessoas sem camisa, outras pessoas de biquíni, outras pessoas de bermuda, outras pessoas de camiseta, uma baderna total, um desrespeito, uma falta de reverência, e não tem nenhum sinal de arrependimento, porque o batismo é o que? A pessoa se batiza como sinal de arrependimento para morrer para o mundo e viver para Cristo, ou seja, ser uma nova criatura, né? Sepultar a velha natureza. Esse aí é um outro vídeo que fizeram, né? Apóstolo Mirim. Meus amados, agora tem de tudo. É apóstolo Mirim, é pastor gay, pastora gay. É os absurdos que a gente contando assim fica até difícil, né? Também tem o candomblé gospel. Incluso aqui no canal eu fiz um vídeo, né? Você procura aí, a Reteté é bíblico. Aí vai falar também, né, do vídeo aí do candomblé gospel, tá? Esse fogo estranho chamado reteté, né, uma mistura de toque de candomblé com forró e outros ritmos, tá? Tanto é que tem esse vídeo aí, ó, culto evangélico no ritmo de candomblé. É por isso que muita gente não consegue sentir a presença de Deus nesses cultos, né? Então, o que engana as pessoas, né? Aquele ritmo, a música é bíblica, mas o ritmo é profano. O ritmo é uma mistura de ritmos mundanos, tá? E tanto é que tá aí a prova aí, ó. É o candomblé gospel, tá? Só eu vou citar o vídeo aí na internet, um montão de coisas aí. Vamos para outra parte, de outros temas. Mais uma igreja aí, né, da Apóstola Sol, tá? Saiam desses lugares. Primeiro que nunca existiu apóstola, nem tampouco pastora, tá? Então vamos seguir a Bíblia. Vamos lá para outro escândalo no meio cristão. Esse vídeo aí viralizou bastante, né? O mundanismo dentro das igrejas mundanas, danças e ritmos imorais. Aí era uma festa dos anos 60, 80, sei lá. E aí depois o cara, ele passava debaixo da saia das mulheres. Eu vou ampliar. Ampliei um pouco mais, tá vendo aí? O sujeito passa olhando por debaixo das calcinhas das supostas irmãs, né? Porque uma serva de Deus não vai se prestar a um ato desse libertino, né? Lascívio, tá? É abominação nesses lugares que estão se chamando de igreja, tá? É horrível, é horrível, é horrível. Essa estratégia de Satanás, né? Tá aí, ó. Dança chocante na igreja.
Mais uma estratégia de Satanás. Olha lá, a mulher já entra sensual, né? E aí tem aquelas danças eróticas. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que Davi dançou, a Bíblia fala que Miriam dançou. Epa, a Bíblia não fala que existia ministério de dança, tá? Ali foi algo particular de Davi, algo particular de Miriam. Se você vai no Novo Testamento, do qual fomos salvos, não existe nenhum ministério de dança, nem de louvor, nem de teatro. Isso é inovação de Satanás e de pessoas que não conseguiram se desligar do mundo e querem colocar as muletas mundanas dentro do Evangelho. O verdadeiro Evangelho não precisa de nada que é mundano ou profano para ganhar jovens. O que ganha os jovens é a presença do Espírito Santo. O que ganha a criança, o velho, o adulto, é a presença do Espírito Santo, porque se não tiver Espírito Santo, a pessoa não tem como se arrepender. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas como é que o amado Espírito Santo vai convencer as pessoas que elas estão pecando se na igreja não tem a presença de Deus? O pecado está alastrando com essas inovações mundanas, infernais, verdadeiras sinagogas de Satanás. Parece um circo, aí tem passos de balé, do qual quando elas se movimentam aparece a calcinha, mostra a perna. É uma série de, nojeiras que estão entrando dentro desses locais que se chamam de igreja. Aí, com essas roupas aí, essas calças compridas, leg, né? Marcando as pernas, as genitálias, os quadris. Outros pensam que está num show, num palco, né? Fazendo os passos mundanos e etc. Mas por que muitas igrejas estão assim? Olha aí. Estão transformando o local que se chama igreja em tudo menos igreja. Parece um cabaré, palco. As pessoas pensam que estão num teatro, quer aparecer. Dança sensual, como está mostrando aí, O mundo entrou dentro dos locais que se chama igreja. Uma verdadeira bagunça. Mas a culpa de tudo isso é dos líderes que deixam e gostam da sem-vergonhice. Olha lá, a outra aparecendo a barriga, sensual, aí deve ter de tudo. E agora temos o caso aí da filha de Herodias, né? Que através de uma dança, quem foi que a cabeça foi decapitada? João Batista, conforme Marcos 6:22. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares e eu te darei. Ou seja, através daí a cabeça de João Batista rolou, né? Tem aí também, fazendo essas coreografias aí com o número 66, né? Outra igreja aí faz o baile ao som de Macarena, tá? Um escândalo que viraliza aí na internet, tá? Uma música mundana. Outra igreja aí, mundanismo, né? Forró e dança dentro da igreja. Tá tudo acabado em muitos lugares e as pessoas insistem em ficarem, né, nessa igreja mundana, carnal, e os escândalos acontecendo, né? Outra aí, de cueca no suposto altar, porque isso para mim não é um altar, né? Essas luzes pisca-pisca e todas essas baboseiras aí, né? É tudo mundano, é por isso que fazem. Claro, tá num ambiente propício. Olha aí, culto ou balada aí, na igreja da Lagoinha, ou seja, a igreja batista da Lagoinha, entendeu? Então isso aí, igrejas liberais. Olha o outro aí, o profeta famoso realiza baile funk na igreja em comemoração ao seu aniversário. E fica aí, dando profecia para as pessoas. Cuidado, esse daí de rosa aí, Cuidado, meus amados, cuidado. Olha lá, tá lá no fundo lá, milagres, lugar de revelação. Que lugar de revelação o quê? Olha aí, outra aí, shows gospels, comédias nas igrejas evangélicas. As verdadeiras sinagogas de Satanás. E as pessoas gostam e amam e aplaudem. Mas quando a verdade vem, ficam espumando, cheio de ódio. Mas a palavra que a gente pega é a Bíblia. É a palavra que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e pelo nosso querido João Batista. Eles não querem essa palavra, mas querem comédia. Eles querem rir do pecado. Eles querem rir, olha aí, o outro... Pastor Leonardo Salles transforma a igreja, olha só, em boate, em dança, funk no altar. É isso aí, olha lá, roubou e tudo. E infelizmente um montão de gente está indo lá.
Pastor Leonardo Salles transformou a igreja em boate gospel. E os escândalos vai lá, fazendo passinho daquilo outro. Só falta o passe do Satanás, né? Aí, ó, mas outro escândalo ali, um rapaz satanista, né? Que dizem agora que ele é ex-satanista, foi pro evangelho, rebatendo aí a pouca vergonha nessa igreja aí, né? Que para mim não é igreja, né? Tem um título de igreja. Muitos têm título de pastor. Olha aí, ó. Teve até funk no altar. E tem gente, claro, lota. As pessoas gostam, né? De revelações falsas. Pastores evangélicos abrem bar para diversão. Tem mais escândalos. Ainda botou lá, sem abusos. Esse outro pastor aí quebra o altar. Tá pregando e pegou a mão e quebrou o altar. É isso que a gente está vendo, pessoas desequilibradas. O outro aí, ó, bota o copo d'água e cospe na cara do sujeito, a água ungida, cuspida na cara, e depois joga o copo na cara do cidadão. Tá aí, ó, escândalo após escândalos, e muitos estão caindo nisso aí. Aí esse pastor aí, Leonardo Salles, vai revelar algo. Deus me revela que seu nome começa com L. Não começa não, o rapaz responde, não começa não. Foi desmascarado mundialmente. É isso que eu estou falando. E muita gente quer, mas sabe o que as pessoas querem? O oba-oba. O outro pastor aí, ó, segundo aí dizem que ele está com a Bíblia na mão, né? E aí bota fogo na Bíblia para ensinar as crianças. Segundo a reportagem ali, né? Se aquilo é uma Bíblia, um livro, eu não sei. É esse nível que está chegando as coisas, meus amados irmãos. Esse nível grotesco, tá? Essa aí, ó, culto do beijo. E mais escândalo aí, mais heresia. Mas o povo gosta, conforme Jeremias 5,31. O povo gosta de ser enganado. O povo gosta da sem-vergonhice. Quem? O povo carnal, né? Porque o povo espiritual jamais vai ficar numa igreja ou seguir um líder que apoia tais libertinagens, né? Verdadeira sodomia nos púlpitos, nos lugares que se chamaram de igreja, sinagogas de Satanás. Dentro de pouco entrarei na palavra, mas tem mais coisas aqui para que vocês vejam. Então é um absurdo. Teve uma reportagem aí também de um que encenaram o ato sexual, porque a mulher não engravidava, e encenaram o ato sexual em cima do altar da suposta igreja. Para que vocês vejam que nível está chegando a safadeza, a sem-vergonhice. Agora, o batismo de biquíni, feito por Voz da Verdade, tá aí, ó. Batismo de biquíni, o pastor de sunga, a irmãzinha de biquíni e o outro lá de sunga também. A verdadeira Babilônia, a verdadeira Sodomia e Gomorra. Aí vocês vão dizer que isso é batismo? É, batismo de Deus nunca foi. Vamos lá, vamos ver o que significa sinagoga, casa de reunião, tá? Para quem não sabe, no hebraico, casa de assembleia, reunião, são templos, tá? São os templos onde os judeus se reuniam, tá? Tá aí algumas fotos, tá? Dos judeus aí mais uma foto de uma sinagoga, né? Olha aí agora, televisão lambível, a que nível as pessoas estão chegando, estão lambendo, né, as baboseiras de Satanás. Não basta ver, agora tem que lamber, tá? O canto gospel aí, né? Vocês vão ver um detalhe aí que eu separei nessa foto aí, ó lá, a miçanga lá, tá vendo lá? O colar, a guia lá, ó. Tá? O candomblé gospel, ou seja, o candomblé gospel, e as sinagogas de Satanás continua lotada aí, ó, lotada. Mas onde tem sã doutrina, muitos não querem abandonar o pecado. Aí Jesus diz em Lucas 17:1, e disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Ai, e quando você vai estudar sobre o ai, é doído. Pastora com essa roupa, olha aí, ó, isso é igreja ou cabaré? Mais uma pregadora da noite. É isso aí, meus amados. É isso aí que está virando esses lugares. Aí Jesus torna a dizer: ai, mas ai daquela pessoa por meio de quem elas transmitem, né? Vem esses escândalos. Então agora vamos dar início dentro da palavra de Deus. O que fazer, pastor, se eu estou numa igreja mundana? Vamos
ver o que a Bíblia fala e no final estarei dando meu conselho conforme a palavra de Deus. O que fazer se eu estou na sinagoga de Satanás? O que fazer se eu estou numa igreja que se diz cristã, mas é mundana, carnal, é Babilônia grande e tudo um pouquinho mais das coisas de Satanás e da carne e do pecado? Vamos para a palavra. Em 2 Coríntios 6,3 diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. E não é o que vem acontecendo? Isso aí está na tradução NVI. E agora, mais na frente, se você ler, diz assim a palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante: não vos prendais a um jugo desigual, ou seja, ao pecado, a qualquer coisa que seja contrário à palavra de Deus, à sã doutrina, com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel com o infiel? Tem o fiel com o infiel? E que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só o que Deus diz agora: pelo que sai do meio deles. Sai do meio deles de quem? Isso aqui está em 2 Coríntios 6,17. Sai do meio deles quem? De qualquer igreja, de qualquer lugar que esteja corrompido. E apartai-vos, pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. No versículo 18, e eu lhe serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então o que acontece aqui? Tem que sair do meio da corrupção. Que corrupção é essa? É o sistema mundano. O sistema de Babilônia. O que é Babilônia? É o sistema mundano. Tá? Quando Deus manda sair do meio desse tipo de pessoa, que se dizendo crente, né, são mundanos, são carnais. Sai do meio deles, é a palavra aqui que está mandando. 2 Coríntios 6,17. Tem mais, pastor. Isaías 52:11, olha só que diz: retirai-vos, sai daí, tá ouvindo, crente? Sai daí, não toqueis em coisa imunda, sai do meio dela. De quem? Da Babilônia. Purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Não pode estar num lugar contaminado, não pode estar com coisas contaminadas. As coisas de Deus é santa, separada, não entra o mundanismo. Jeremias 50, versículo 8: fugi do meio de Babilônia e sai da terra dos caldeus, e sede como os meus carneiros diante do rebanho. Ou seja, Deus mandando o povo dele lá no tempo de Israel sair do meio da Babilônia. Isso dentro das igrejas é o que? Babilônia, mundanismo. Jeremias 51:16. Vamos lá, tem mais, depois eu vou para o novo de novo. Jeremias 51:16, fugi do meio de Babilônia e livre cada um a sua alma, não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o templo da vingança do Senhor, e ele lhe dará a sua recompensa. Então Deus está mandando sair desse sistema podre. Tem mais, pastor? Tem mais. Vamos lá agora para o Novo Testamento. Vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 18, do versículo 1 em diante. Diz assim, a queda da Babilônia, lamentações sobre a terra. E depois destas coisas vi descer do céu o outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e o refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Sabe o que quer dizer isso aqui? Que aonde tem Babilônia tem demônios de tudo que é tipo. É isso que a palavra está dizendo. E aqui em Apocalipse está dizendo o quê? Que ela caiu aqui no final dos tempos. Deus vai derrubar o sistema babilônico, o sistema mundano. No versículo 3 aí vai continuar a dizer assim: porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Todas as pessoas mundanas bebem do vinho da prostituição da grande Babilônia, né? Do sistema religioso também corrupto, né?
que é Babilônia Grande, é todo sistema pecaminoso, seja na religião, na política, em qualquer lugar, no meio da família. Aí ele continua aqui: os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Olha só o que aqui Deus diz agora, ó. Versículo 4, Apocalipse 18:4, guarda bem isso aí, ó. Então ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela vocês, povo meu. Tá ouvindo? Para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Você entendeu essa palavra? Se você está num local desse, além de você ser cúmplice, você é conivente, você participa dos pecados deles, tá? E aí, o que é que vem depois? Qual é a consequência? As pragas, o castigo de Deus. Quem fica num ambiente desse de Babilônia Grande, que tem título de igreja, mas é sinagoga de Satanás, local de habitação do demônio. Então eu estou mostrando aqui Deus mandando sair. Mas tem crente que diz assim: ah, Deus não mandou sair de lá. Aqui a palavra revelada é a maior profecia. Nessas pessoas que vêm, eis que te digo, aquilo outro não. Deus não vai contra a palavra dele. Se você está numa igreja que é Babilônia Grande, se você está numa igreja que é mundana, é sinagoga de Satanás, sai dela para não ser participante dos pecados dela. Ou seja, você vai pagar também, porque você é cúmplice e conivente. Dá uma olhadinha aí no dicionário e vê o que significa a palavra cúmplice e conivente. Aquele tipo de pessoa que sabe que o negócio está errado, mas ela está ali, ela é cúmplice, ela participa de alguma maneira ou outra, ela faz parte daquilo ali, tá me entendendo? É o famoso João sem braço, tá me entendendo? É esse tipo de pessoa. Muitos estão ali por cargos, né? Porque é um ministério famoso, né? Porque dá um montão de regalia por nome, por títulos, por cargos eclesiásticos, etc., por conveniência. Mas no céu tu não entra, no céu tu vai ficar com os contaminados, tá bom? Então aqui é a palavra revelada fresquinha, a maior profecia é a palavra. Deus manda sair de uma igreja corrompida, Deus manda sair de uma igreja onde a habitação de demônio, aonde se comemora festas pagãs, aonde tem negócio de teatrinho do cão, aonde tem negócio de dancinha de Salomé, filha de Herodias. Deus manda sair, sai do meio deles, povo meu. Primeiro passo é aqui, a orientação na palavra, sair. Depois que você sair, eu vou te dar mais uma orientação aqui, biblicamente, porque eu não quero falar de mim mesmo. Vamos deixar a Bíblia falar mais um pouquinho. Ó, o mesmo Deus lá do povo de Israel, o mesmo Deus de hoje. Números 16:26, e falou à congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereceis em todos os seus pecados. A palavra de Deus não se contradiz. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O povo dele é separado. A igreja de Jesus Cristo, ela não tem mácula, ela é santa, é a igreja da sã doutrina, que segue as sábias, a sã palavra de Jesus Cristo, os seus ensinamentos e os dos apóstolos. Está aí. É a palavra, tá mandando sair. Sai dessas tendas, sai desses templos, tá aí. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 2:12 diz assim: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, a igreja verdadeira, ela não recebe o Espírito do mundo. Só que as igrejas genéricas estão recebendo o Espírito do mundo. O Espírito do mundo agora é o que comanda essas igrejas, onde tem dança, tem Papai Noel, tem tudo, tem baile funk, tem de tudo aí, tem até sexo no púlpito, tá? Já banalizou, tem beijo, culto do beijo, culto da balada, culto dos infernos, entendeu? Tem culto para tudo aí, culto do cão vindo das profundezas do Hades, entendeu? 2 Timóteo 2,19 diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, o que Deus falou fica firme, tá vendo? Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer, presta atenção, que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, quer ver se uma igreja é santa ou não?
ela não vive na prática do pecado. Quer ver se aquele líder é santo ou não? Ele não vive na prática do pecado, da iniquidade, que é um pecado que é praticado continuamente, tá? Então, tá aí, ó. Aquele que profere, se você vai proferir, só em proferir o nome de Jesus, você tem que estar separado do pecado. Apocalipse 2:9, uma carta, a segunda carta à igreja de Esmirna, diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, tinha judeus ali que estava, não o local em si, aí já é outro exemplo. A igreja ali estava tranquila, mas tinha judeus ali que eles eram a própria sinagoga de Satanás. Dentro deles estava a própria sinagoga de Satanás. Tá me entendendo? É isso aí que a palavra está dizendo ali. Tá me entendendo? Eles dizem que são judeus, porque os judeus ele não tem vínculo com Satanás. Entendeu? Mas esses que não são, eles eram a própria sinagoga de Satanás. Vamos para mais um versículo bíblico. Vamos lá, Apocalipse 3:9, hein? Que coincidência, né? A igreja de Filadélfia. Vamos lá, o que é que diz? Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, a mesma palavra, né, falada de maneira diferente. Ou seja, eles dizem que são judeus, eles dizem que são crentes. Os judeus na época eram os crentes ali que criam no único Deus, mas eles eram a verdadeira sinagoga de Satanás, ou seja, eles eram a própria habitação de Satanás. E assim tem, no meio de uma igreja correta, tem as pessoas que elas são a própria habitação de Satanás, é o joio, tá me entendendo? Então, ele está falando que até no local onde tem essa doutrina, tem o Satanás ali, só que eles não conseguem contaminar, porque Jesus não deixa. Essa é a diferença da igreja da sã doutrina, que o joio não consegue contaminar a igreja. Agora, na igreja mundana, o joio contamina o trigo. Isso se encontra em Mateus 13:25. Vamos lá? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, presta atenção, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Está vendo aí? Eles vêm para contaminar, mas a igreja de Cristo, o trigo verdadeiro não se contamina. Ele veio para tentar contaminar, mas quando o homem dorme, e muitos são contaminados, porque dormiam, mas não conseguem corromper a igreja da sã doutrina. Está me entendendo, meus amados? Mas por que não consegue? Porque Jesus disse que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Jesus revela, como está revelando agora, está me entendendo? Então, nessa época aí, nas sinagogas, existiam os agentes de Satanás, né? Que eles são as próprias sinagogas de Satanás, dentro da sinagoga templo, né? De parede, está me entendendo? E o que vem acontecendo nos dias de hoje? Quantos agentes de Satanás estão aí dizendo que é crente, dizendo que é pastor, dizendo que é pastora, dizendo que é missionário, dizendo que é missionária? Cuidado! Agora eu quero finalizar. Então, o primeiro conselho já foi dado. Sai desse lugar. Qual a outra coisa que eu devo fazer, pastor? Vamos lá. Jeremias 50, versículo 6. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo. Seus pastores, presta atenção, fizeram-nas errar e voltar aos montes, do monte passaram ao outeiro, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Quem é o nosso repouso? Jesus Cristo. Está me entendendo? Se esqueceram de Jesus Cristo. Mais um versículo. Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, presta atenção, nem aos que entrariam permitis entrar. Ou seja, como eu li lá em Jeremias 50, versículo 6, se ele te faz errar, ele não vai entrar também, você também não. E aqui é o próprio Jesus falando, ou seja, que você não deve seguir nenhum líder, tá? Que ele esteja contrário à palavra de Deus, porque nem ele vai entrar e nem vai deixar você entrar. Ah, não sabia, não vai ter desculpa para Deus. Todo mundo tem uma Bíblia, tá? Primeira coisa, todo mundo tem uma Bíblia, não vai ter desculpa para Deus. Se você não sabia, porque você não está examinando bem as Escrituras.
E outra, nem precisa ter muita conhecimento bíblico ou sabedoria para ver a diferença das coisas mundanas entrando numa igreja que se diz de Cristo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Examina as escrituras, tá? Primeiro ponto, sai desse lugar, não siga segundo ponto, não siga um líder que ele esteja contaminando a igreja, ou seja, se a igreja está assim, nem a igreja presta, nem o líder, porque abaixo de Deus é o líder que comanda a igreja, entendeu? A suposta igreja. Então, primeiro passo, abandona a igreja, abandona o líder. Agora vem um conselho vindo do alto. João 14, 26. O Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas, tá? Então, primeira coisa, você saiu desse lugar, você agora vai se separar. Você vai entrar em jejum e oração. Você vai começar a se santificar para Deus. Você vai começar a fazer igual Paulo fez. Se separou, conheceu as Escrituras, procurou conhecer Jesus. Jesus apareceu para Paulo e começou ele a ter intimidade com o próprio Jesus. E nesse período que você está santificando, está conhecendo a palavra, está conhecendo o Deus da Bíblia, você vai o quê? Senhor, me direciona a uma igreja de sã doutrina. Agora, cuidado também que tem igreja de sã doutrina que tem lá os da sinagoga de Satanás. Só que a doutrina da igreja, ela não é corrompida, tá me entendendo? Tem ali as frutas podres, entendeu? Tentando contaminar alguns. Mas quem está na obediência, na doutrina, não é contaminado pelo joio. Tá me entendendo? Então, esses são os passos para você sair de um local desse. Se você que está em qualquer estado aí do Brasil, você desejar uma igreja de sã doutrina, nós temos aqui a Igreja Território de Cristo. E se houver, e assim o Senhor aprovar, né, e conceder, nós estabeleceremos aí a Igreja Território de Cristo, segundo a vontade de Deus, segundo o recurso, né, que Deus vai prover, não sei como, para que possamos aí estabelecer a igreja de sã doutrina nesses locais, tá? Então peço que os irmãos orem, me ajudem em oração, tá? Vou fazer uma oração pela tua vida, você que não é cristão, você que é cristão. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa agora diante de ti. Ó Senhor, se ele não é cristão, cria nele um verdadeiro arrependimento. Se você não é cristão, vou deixar para sua meditação Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, né? A Bíblia diz que se com a tua boca confessares, né, que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, em teu coração creres, serás salvo, né? Aquele que crê verá a glória de Deus, né? Aquele que crê em Jesus não será condenado. Então, primeiro passo, confessa teus pecados, abandona teus pecados, aceita Jesus Cristo como o teu único suficiente Salvador e obedeça às Escrituras. Conheça as Escrituras, conheça o dono das Escrituras, tá bom? Vou deixar aqui também, vou fazer uma oração para quem já é cristão. Pai, em nome de Jesus, te peço por esta vida que chegou aqui diante do canal. Deus vai trazendo, se ela está numa situação de dúvida, Senhor, que a tua palavra, da qual já foi revelada, é a maior profecia, a maior revelação. Ó Senhor, capacita essa pessoa a sair deste lugar, tira toda a contaminação, tira, Senhor, todo o grilhão, Senhor, tira toda a venda, todas as escamas dos olhos desta pessoa, Senhor, ajuda ela a permanecer, Senhor, em ti. Prepara um local para esta pessoa, Senhor, um local onde tem uma igreja que siga essa doutrina, Senhor, ou prepara-nos, Senhor, para ir a esse local, Senhor, e implantar a igreja território de Cristo, da sã doutrina, Senhor, para ajudar esta pessoa na caminhada. Jesus, providencia tudo, eu abençoo esta vida, que toda retaliação no mundo espiritual seja destruída agora, pelo poder do nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam acampados, que esta oração chegue nas casas, que os anjos do Senhor vá lá lutar por esta alma. Aqui também peço a tua proteção, Senhor, sobre a minha vida e dos meus familiares. Nos proteja com teu sangue imaculado, e que esta mensagem chegue aos quatro cantos da terra, e que essas pessoas saiam do meio da Babilônia, saiam do meio do mundo, saiam do meio desse mundanismo, dentro dos locais que se dizem igreja, que eles consigam, Senhor,
se separar, Senhor, abandonar os falsos profetas, os falsos pastores, pastoras, Senhor, que eles enxerguem, Senhor, da experiência essas pessoas, Senhor, para que a vida delas seja transformada. Usa essas pessoas, Senhor, como os missionários, pastores, missionários, pregadoras da última hora, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, divulguem um vídeo, tá? Eu sei que muitas dessas coisas não é novidade para muitos. Creio que também tem coisas aí que é novidade, né? Que até eu também não sabia, para que os irmãos e irmãs vejam a que nível chegou esses locais que se chamam igreja, e que de igreja não tem nada, são verdadeiras sinagogas de Satanás, templos erguidos por homens agentes de Satanás, pessoas que servem diretamente o diabo, servem o mundo, servem o seu eu, servem a carnalidade, que serve ao pecado, são escravos do pecado, fazendo mais fábricas de escravos do pecado, dando ao povo o que o povo gosta, o que muitos gostam. Só que quem está no pecado, quem ama o pecado, no céu não vai entrar. Então fica tu com esta palavra, fica você com esta palavra. Aquele que é santo, seja mais santo ainda. Aquele que é justo, pratique mais a justiça ainda. Apocalipse 22:11. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Então está aí um vídeo curto, rápido, para que os irmãos meditem e o Senhor Jesus os proteja e os livre de todo mal. Divulguem quem quiser o vídeo para que essas pessoas sejam despertas. É mais um alerta. E eu já ia me esquecendo, tem mais uma novidade aqui que eu ia me esquecendo, não vou colocar agora. Está aí a igreja preta, né, que agora não é mais púlpito não, é um barril. É um barril, jogo de luzes, inclusive, se vocês procurar aqui no canal, fiz um vídeo falando sobre as igrejas pretas. Está aí, ó, padre é preso após fazer sexo a 3 em cima do altar da igreja. A igreja católica também não fica para trás, né? Tá cheio lá de vários casos, escândalo por um vídeo de sexo na igreja. Aqui também na seita Testemunha de Jeová, casos de abuso infantil, né? As 9 cartas, tá? Sobre abuso infantil, casos de pedofilia nas Testemunhas de Jeová. Por que eu tô colocando aqui? Porque nas seitas também tem. Porque quando eles ficam vendo nossos vídeos, eles só querem acusar, né, a igreja protestante, a igreja evangélica, mas Testemunha de Jeová, Mórmon, Adventista, todas as religiões, todas as seitas têm. Então, eu vou provar agora aqui algumas reportagens. Você coloca reportagem no SBT, casos de pedofilia dentro das Testemunhas de Jeová, abuso sexual, não só casos de pedofilia, abuso sexual e etc. Aí é um trecho da reportagem. Promotoria investiga Testemunha de Jeová. Vítimas dizem que sofreram abuso sexual até em templos. Então tá aí. Saiu aí, não tem como eles desmentirem. É só você colocar aí no YouTube a reportagem completa. Tem mais uma surpresinha, no Congresso de 2019, tá? Das Testemunhas de Jeová. Vamos lá. Está aí o Congresso das Testemunhas de Jeová. O amor nunca acaba. Realizado em São Paulo também, né? Vamos ver aqui a parte lá, quem aparece lá, o Zé Pilintra, eles trajados de Zé Pilintra e cantando as músicas do Demônio da Garoa, né? Do Trem das 11, o samba. E aqui eles resolvem homenagear o samba, né? O samba é o que é, né? A música do carnaval, a música de Satanás, num congresso que eles dizem que é do suposto Jeová. Então tá aí, ó, no Salão da Assembleia de Mariporã, em São Paulo. Vejam aí, vamos lá. Está aí as imagens, você que estiver duvidando, né? Que eles dizem, ali, ó, Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová de 2019, cantando Demônios da Garoa, Trem das 11. Tá aí a foto, né? E eles estão trajados de quem? De Zé Pilintra, entidade, né? Da Umbanda, né? Está lá, dançando no Salão do Reino, né? Zé Pilintra no Congresso do Suposto Jeová. E eles lá, os Testemunhas de Jeová, trajado de Zé Pilintra. Isso foi um escândalo terrível, tá vendo aí, ó? Louvando a Jeová o som dos Demônios da Garoa. É impressionante, minha gente. Então, por que eu estou colocando isso? Porque eles só querem acusar as outras igrejas, tá? Do qual esta religião está cheia de podridão, cheia de coisas escondidas, tá?
Esse daí foi um ex-ancião das Testemunhas de Jeová, que hoje é cristão, é pastor, mostrando a fundo lá o evento e etc. Vamos agora sobre os escândalos também na Igreja Adventista. Está aí também Eliane Morrone, né, casos de pedofilia, né, quebrando o silêncio da Igreja Adventista, está aí o canal Adventista Brasil. Vamos lá. Pastor adventista acusado de violar menina em dia de aniversário, está aí. Vamos lá para a reportagem. Mesmo estando a cumprir pena de prisão por crimes sexuais contra menores, Hollenberg Cruz, o antigo pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Tomar, vai regressar ao Tribunal de Santarém para ser julgado por um crime de violação. Quem quiser pesquisar, fique à vontade. Então, coloquei alguma dessas reportagens para que eles aproveitem os nossos vídeos, né? Quando expomos também as coisas do nosso meio, que dizer que na religião deles, que é a única verdadeira, não tem essas coisas. Tem isso e muito mais, tá? É Mormon, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Testemunha de Jeová, todas elas, tá? Então, estou colocando aí para que vocês vejam, pesquise também, para não cair num local desse aí, que são seitas, tá? Seita, eles distorcem a palavra de Deus. Então, tá aí um vídeo bem explicativo, um alerta para que ninguém caia nas artimanhas de Satanás e façam o que eu falei. Busca o Senhor Jesus Cristo, consagra a tua vida, conheça as Escrituras, procura ter uma intimidade maior com o Senhor Jesus Cristo e ficarás livres de todo tipo de lobo, de todo tipo de seita, de todo tipo de igrejas mundanas, de sinagogas de Satanás, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.